ações transindividuais, ação popular, ação civil pública e processos objetivos. 1. Introdução. Objeto desta obra são as ações transindividuais, ou seja, as ações que, ainda quando proposta por apenas um interessado, têm aptidão para determinar a prolação de sentença indivisível, ou seja, de uma sentença que afeta indivisivelmente muitos outros. Algumas delas são propriamente tratadas como ações coletivas, outras, impropriamente, como ações individuais. As ações coletivas transindividuais constituem novidade em nosso direito. No direito tradicional, o juiz não proferia decisões com eficácia erga omnes, salvo na ação popular, nos termos da Lei 4.717 de 1965, que, por sua natureza, já implicava interferência do judiciário no âmbito da administração. Até 1985, não havia ações ambientais. A tutela do meio ambiente era matéria reservada à administração. O judiciário lidava apenas com conflitos entre pessoas privadas ou entre pessoa privada e o poder público. As ações transindividuais têm determinado uma crescente interferência do judiciário no âmbito da administração e até no âmbito da legislação. Concorreu fortemente para esse resultado a ideologia do neoconstitucionalismo que, em nome da tutela dos direitos fundamentais, tem conduzido o judiciário a controlar e até mesmo a determinar políticas públicas. Houve também mudanças no âmbito dos processos individuais. Passou-se a admitir o exame do mérito dos atos administrativos. Abandonou-se a regra da conversão das obrigações de fazer em perdas e danos, substituída pela da execução específica dessas obrigações, e surgiu a possibilidade de antecipação de tutela, permitindo tutela imediata de uma situação jurídica. Todas essas mudanças são importantes para o tema que é objeto desta obra, as ações transindividuais, entre as quais se incluem a ação civil pública, a ação popular, juntamente com os processos ditos objetivos, como a ação direta de inconstitucionalidade e a declaratória de constitucionalidade. 2. Microsistema dos processos coletivos. O microsistema dos processos coletivos pode ser visualizado como um tripé constituído por uma cabeça, que é a Constituição, e por 3 leis principais, a saber, a Lei da Ação Popular, a Lei da Ação Civil Pública e o Código do Consumidor. O Código do Consumidor, em seu artigo 81, parágrafo único, distingue 3 espécies de interesses ou direitos, a saber, 1. Interesses difusos, transindividuais, de natureza indivisível, de que são titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. 2. Interesses coletivos, transindividuais, de natureza indivisível, de que é titular grupo, categoria ou classe de pessoas, ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. 3. Direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum. Trata-se nesta obra apenas dos 2 primeiros, ou seja, dos interesses transindividuais de natureza indivisível, ou seja, dos interesses essencialmente coletivos, deixando-se de lado os individuais homogêneos, que são direitos individuais acidentalmente coletivos. São as ações transindividuais
as responsáveis pelo rompimento do princípio da separação dos poderes em sua formulação clássica, o que, por si só, destaca sua importância e justifica o seu tratamento em separado. 3. Ações individuais, coletivas e pseudo-individuais. Ações pseudo-individuais são ações propostas por quem se afirma titular de um direito individual, mas com pedido indivisível, no sentido de que, se atendido, beneficiará não apenas o autor, mas indivisivelmente a todos os integrantes de sua categoria ou classe. Podemos, pois, apresentar a seguinte classificação das ações. A. Individuais. Ações propostas para a tutela de interesse próprio, individual e divisível. B. Coletivas. Ações relativas a direitos individuais homogêneos. C. Transindividuais. Ações propostas para a tutela de interesses transindividuais de natureza indivisível. D. Pseudo-individuais. Ações propostas por titular de um direito individual, mas indivisível. Como exemplo de ação pseudo-individual, apresentamos a que foi proposta, em Canela, Rio Grande do Sul, por um advogado cadeirante, com pedido de que o foro e o tabelionato locais fossem condenados a construir rampas de acesso. O juiz poderia, talvez, ter julgado o autor carecedor de ação, por se tratar de hipótese própria para uma ação civil pública, que precisaria ser proposta pelo Ministério Público ou por outro órgão ou pessoa legalmente legitimado. Contudo, o juiz não só admitiu a ação, como julgou procedente o pedido. Conforme Kazuo Watanabe, Luiz Paulo da Silva Araújo Filho foi o primeiro autor a tratar do assunto. Na verdade, o tema, embora sem esse nome, é antigo. Lembre-se, a propósito, o problema da ação de anulação de deliberação de Assembleia Geral, que pode ser proposta por qualquer dos sócios ou acionistas. Acolhido o pedido, a deliberação torna-se necessariamente nula para todos, ainda que apenas um dos legitimados haja proposto a ação. Não sendo acolhido o pedido, parece que qualquer dos legitimados pode formular idêntico pedido, porque a sentença não prejudica direitos de terceiros. Digo parece, porque há autores, como José Carlos Barbosa Moreira, que sustentam que também nessa hipótese a eficácia da sentença atinge a todos os legitimados. Apenas concebendo-se a hipótese como ação pseudo-individual e, portanto, como relativa a direitos transindividuais, admitindo-se a legitimidade de qualquer dos titulares do direito indivisível, chega-se, com fundamento legal, a um resultado satisfatório, coisa julgada erga omnes, quer acolhido, quer rejeitado o pedido, salvo, na última hipótese, por insuficiência de provas. 4. Da ação popular em geral. Na Constituição do Império de 1824, a ação popular não se voltava contra atos de outro poder, mas contra atos do próprio Poder Judiciário. Artigo 157. Por suborno, peita, peculato e concussão haverá contra eles ação popular, que poderá ser intentada dentro de ano e dia pelo próprio queixoso ou por qualquer do povo, guardada a ordem do processo estabelecida na lei. Foi a Constituição de 1934 que instituiu a ação popular para a declaração de nulidade ou anulação dos atos lesivos ao patrimônio público. Omissa a Constituição de 1937, a Constituição de 1946 estabeleceu, artigo 141, parágrafo 38, qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos do patrimônio da União, dos Estados, dos municípios, das entidades autárquicas e das sociedades de economia mista.
Na discussão sobre a força autoexecutória desse dispositivo, Pontes de Miranda posicionou-se afirmativamente, dizendo: o direito à ação popular não depende de regulamentação da regra jurídica constitucional. A regra jurídica é bastante em si. Assim, acertadamente, o Supremo Tribunal Federal, a 28 de setembro de 1949. A regulamentação veio a ocorrer somente em 1965, com a Lei nº 4.717, de 29 de junho. Pode parecer surpreendente, mas ela foi sancionada por Humberto Castelo Branco, o general que comandou a Revolução, ou golpe, de 1964. Ela foi promulgada num contexto revolucionário, instaurado para combater a corrupção e a subversão. Anteriormente, em 1961, os brasileiros haviam eleito Jânio Quadros, o Homem da Vassoura, numa alusão à necessidade de se varrer a corrupção endêmica no Brasil. A lei foi votada pelo Congresso Nacional, vigendo a Constituição de 1946, emasculados, porém, tanto o Congresso Nacional quanto a Constituição, pelo Ato Institucional número 1, de 9 de abril de 1964, que declarava: decidimos manter a Constituição de 1946, limitando-nos a modificá-la apenas na parte relativa aos poderes do Presidente da República. Resolvemos igualmente manter o Congresso Nacional, com as reservas relativas aos seus poderes, constantes do presente ato institucional. Fica assim bem claro que a Revolução não procura legitimar-se através do Congresso. Este é que recebe deste ato institucional, resultante do exercício do poder constituinte, inerente a todas as revoluções, a sua legitimação. Emasculado estava também o judiciário que, no controle jurisdicional dos atos revolucionários, devia limitar-se ao exame das formalidades extrínsecas, vedada a apreciação dos fatos que os motivaram, bem como de sua conveniência ou oportunidade. Estatuiu-se na lei, artigo 1º, que qualquer cidadão seria parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio público. Uma substancial e significativa alteração do conceito de patrimônio público foi introduzida pela Lei 6.513, de 77, que deu a seguinte redação ao parágrafo 1º do artigo 1º da Lei da Ação Popular: consideram-se patrimônio público, para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico. Era, observa Zavascki, o primeiro e importante passo em direção à formalização, em texto legislativo, da tutela jurisdicional de interesses tipicamente transindividuais, igual, não pertencentes ao patrimônio jurídico próprio de qualquer pessoa, pública ou privada. A Constituição de 1988, artigo 5º, 73, ampliou sua causa petendi, incluindo a moralidade administrativa como fundamento da ação e o seu objeto, para incluir também a defesa do meio ambiente.